Bom dia. Então, antes de entrarmos aí no tema do projeto de pesquisa, que é o tema da aula de hoje, projeto de pesquisa do ponto de vista da escrita acadêmica e também do ponto de vista de um protocolo, né, de montagem de um projeto de pesquisa na área de humanidades, né. Antes de entrarmos nesse tema, eu vou retomar brevemente então o que foi dito, né, na aula passada, lembrando que o foco exatamente da aula passada foi o de discutir a conexão entre leitura e escrita acadêmicas, né? Discutir o que é um protocolo de leitura para textos acadêmicos, né? Que é um protocolo diferente, né, de textos jornalísticos e de textos literários, né? E discutir gêneros de escrita acadêmica, uma coisa que talvez a gente pense um pouco na universidade brasileira, mas que é interessante para que exatamente esses protocolos de leitura e escrita se articulem e vocês tenham já na graduação uma ideia do que é um texto acadêmico nas suas diversas perspectivas, nas suas diversas estruturas, né? O foco da aula foi de trabalhar a partir vamos dizer assim, de uma escala de complexidade desses textos acadêmicos, começando pelo fichamento simples e chegando aí no que seria um ensaio, que obviamente está um pouco além do que vocês fazem na graduação, do que vocês são instados a fazer na graduação, mas que tem que ficar no horizonte de cada um à medida que muitos vão seguir, enfim, carreira acadêmica, okay? Que é uma perspectiva que é comum, tem sido comum aqui na universidade. Então, lembrando que, portanto, há um protocolo de leitura de textos acadêmicos, é isso que a gente tenta discutir aqui no curso. Esse curso ele tenta fazer exatamente a ponte entre uma leitura sistemática de um texto, né, uma leitura estrutural de um texto acadêmico e a escrita, os diversos níveis de escrita, né? Lembrando que um texto acadêmico deve ter, idealmente, várias leituras, pelo menos 2 leituras, né? Eu digo idealmente porque nem sempre isso é possível, na prática, né? Mas, do ponto de vista da perspectiva, vocês têm que ter essa dimensão, né? Uma primeira leitura, né, é uma compreensão básica do texto, e uma segunda leitura, né, aponta para uma compreensão estrutural do texto, né? O que é uma compreensão estrutural de um texto acadêmico, né? É identificar o que aquele autor quer te dizer, quer te convencer, né? Sobre o que ele quer te convencer, o que ele, enfim, o que ele se propõe a estudar e quais os argumentos que ele mobiliza, né? Quais os conceitos que ele mobiliza para convencer o leitor, né? Para entrar num debate, né? Via de regra, é claro que isso, enfim, pode haver variáveis, dependendo da área, não é? Das humanidades que a gente, enfim, atua, mas via de regra, não é? São 5 pontos essenciais de um texto acadêmico. Todo texto acadêmico tem um objeto e uma tese central, né? Todo texto acadêmico precisa de uma argumentação sólida, racional e lógica, né? Claro que a forma de argumentação também varia de área para área, né? Todo texto acadêmico precisa, normalmente parte de uma fonte, né? E mobiliza dados, muitas vezes dados brutos que o autor, enfim, mobiliza para construir seus argumentos, né? Todo texto acadêmico trabalha de maneira explícita ou embutida, né, na sua estrutura, com uma série de conceitos teóricos e categorias, que são chaves explicativas, muitas vezes desenvolvidas por outros autores, que o autor do texto específico que estamos lendo mobiliza para desenvolver, para sustentar a sua perspectiva, o seu objeto, né? E todo texto acadêmico se insere num debate, né? Quer dizer, não há texto, nenhum texto acadêmico é um solilóquio, né? É uma conversa do autor consigo mesmo, né? Todo texto acadêmico ele está em debate, querendo ou não. Quer dizer, quando a gente coloca o filho no mundo, né?
qualquer autor acadêmico, de um trabalho de graduação a um livro de final de carreira, sempre há um debate em torno desse texto. Ah, mas só 2 pessoas leram o meu texto. Não interessa, ele foi debatido por alguém. Né? É comum, né? O que causa muita angústia entre os estudantes e doutorandos e enfim, mestrandos, é que, puxa vida, só a banca vai ler meu texto, né? Só a banca vai ler minha dissertação, minha tese. Aliás, quando a banca lê, está ótimo, né? Inclusive, está muito bom, produtivo. Mas só a banca vai ler, puxa vida, então para que eu estou fazendo tudo isso? Pouco importa, né? Um bom debate numa banca, ele com certeza o teu trabalho vai, se ele, enfim, obviamente tiver sustentação, ele pode gerar outros trabalhos, ele pode ser incorporado por aqueles professores da banca, ele pode ser citado numa futura orientação daqueles professores com seus alunos. Então, a questão não é quantitativa, não é, no trabalho acadêmico, a questão é qualitativa, muitas vezes. Normalmente, né, isso é um ponto muito importante, quando vocês são leitores de outros textos acadêmicos, é muito importante identificar o debate no qual aquele autor, aquele texto está inserido. Né? Sempre lembrando que antes de qualquer leitura, né, seja a primeira leitura, seja a segunda leitura estrutural, seja a primeira leitura mais básica, mais compreensiva, e a segunda leitura estrutural, mas também procurem informações extratextuais, né? Então, sobre o autor, sobre a publicação, sobre o ano daquela publicação, identifique o domínio disciplinar que aquele autor, enfim, para o qual aquele autor produziu o texto, né? E o contexto de publicação e debate. São o que a gente chama de informações extratextuais, que o leitor, em 10 minutos, em tempos de internet, pode descobrir. Né? Por que isso é importante? Não é? É importante para exatamente você já construir um caminho de leitura no seu texto. Você saber que aquele capítulo que você está lendo não está solto, ele faz parte de um livro. Que aquele artigo foi publicado numa revista X ou Y. Não é? Que aquele texto é parte de um livro maior, não é? Ou de uma coletânea, não é? De vários autores. Que aquele trabalho teve um determinado impacto, constituiu um determinado debate. Né? Eu sempre recomendo, e retomando aqui também, que evitem ler resenhas, né, antes de ler o texto. Né? As resenhas são muito produtivas, muito boas depois, né? Resenhas de outros autores, né, sobre aquele texto que você está lendo. Por que isso? Porque é muito fácil a gente ficar influenciado por uma resenha, sobretudo se for uma resenha bem feita, né, uma resenha alentada, né, sobre o texto. É muito fácil, sobretudo estudantes de graduação, ficarem influenciados por uma segunda leitura. E que nem sempre é a melhor, a mais perfeita, entre aspas, né? A mais interessante. Não é? Muitas vezes, muitas resenhas, elas são desenvolvidas, né, dentro de discussões específicas, né, que às vezes prejudicam, né, a inserção do texto resenhado num processo formativo de estudantes. Né? Então, a resenha é muito interessante, mas depois da leitura que vocês fizerem. Né? Não tenham medo de serem primeiros leitores de um texto. Repito, quer dizer, a incompreensão, a dificuldade faz parte do processo. Né? Ela não deve ser um objeto de muitas angústias, só de poucas angústias, mas não de muitas, por favor. Né? Lembrando que, então, o nosso curso, ele tenta exatamente sugerir alguns protocolos de leitura. Vocês, com o desenvolvimento tanto, né, da vida acadêmica estudantil, quanto depois como pesquisadores ou docentes, vocês vão também desenvolvendo seus próprios protocolos. Né? Isso é comum. Mas, inicialmente, pensando num protocolo de leitura que se articule a um primeiro protocolo de escrita, é que a gente vai trabalhar o fichamento. Né? Fichamento de um texto acadêmico, no caso aí eu estou recortando, né, pensando sobretudo num texto historiográfico, mas enfim, isso também com adaptações pode ser desenvolvido para outras áreas. Né? Via de regra também, ele pode se articular em 2 níveis. Né? O primeiro é um fichamento mais linear, né? O chamado resumo ampliado de um texto, né? Que a gente sempre alerta para não ficar maior que o texto original. Né? Então, resumo é resumo. Você tem que fazer um esforço de síntese.
Por que um resumo linear? Porque muitas vezes ele acompanha, não é, o fluxo lógico e textual daquele autor que vocês estão lendo. Não é? Por isso que é um resumo que é uma síntese dos diversos momentos do texto que você está lendo. Depois, entramos no resumo, no chamado fichamento estrutural, que é um fichamento que vai buscar exatamente aqueles pontos, né, aqueles protocolos de leitura, vai transformar aquilo em escrita, né, aqueles protocolos de leitura que falamos há pouco. Ou seja, o objeto e a tese central, né, a argumentação, os conceitos, as fontes e os dados e o debate. Né? Então, o fichamento estrutural, o ideal é que ele dê conta, né, de maneira bastante sintética desses 5 grandes pontos, grandes eixos de um texto, né, acadêmico. Ok? Lembrando que no fichamento, isso é um dado importante, é preciso evitar, né, ou é preciso evitar, se não evitar, pelo menos ter claro o que é o autor lido falando, né, e vocês obviamente fichando, do que é vocês leitores escrevendo sobre, né, comentando sobre. Não tem problema nenhum no fichamento haver comentários do leitor, mas tem que ficar claro o que é uma coisa, quer dizer, o que é o autor resenhado falando e o que é vocês, né, o que é o leitor escrevendo sobre, desenvolvendo suas impressões. Por que é importante? Porque vamos passar alguns anos, vocês vão pegar aquela ficha que está lá no computador ou está em papelzinho ainda, né? Não sei se alguém ainda usa ficha pautada, né? Eu gosto muito, né? Como pessoa do século XX, né? Mas onde quer que esteja, você vai precisar identificar no fichamento o que é você, o que é o texto. Porque isso pode, inclusive, prejudicar no momento que vocês estiverem fazendo um artigo, uma tese, ou preparando uma palestra, um seminário. Ok? Saber o que é o autor, o que é você. Né? Lembrando que vocês até podem fazer também apontamentos nos fichamentos, e dependendo do apontamento, dependendo da natureza, né, para a qual vocês vão mobilizar aquele fichamento. Né? Se é uma aula, se é um seminário, né, de curso, se é uma aula, enfim, quando vocês forem professores, se é uma pesquisa, enfim, avançada. Ok? E aí, finalmente, encerrando esse resumo do que foi dito, né, na aula passada, vamos pensar o texto acadêmico também como um conjunto de gêneros, né, que, via de regra, obedece a uma certa complexidade crescente à medida que vocês vão se formando. Né? As anotações, o resumo, o fichamento, né, seja o fichamento assim, mais simples ou estrutural, eles constituem talvez uma primeira camada, né, os fundamentos de um texto, enfim, dos textos acadêmicos. Né? Por quê? Porque eles vão, inclusive, preparar textos mais complexos. Né? E eles constituem talvez o primeiro elo entre leitura e escrita, né? Entre o que vocês estão lendo e o que vocês estão escrevendo, entre protocolos de leitura e protocolos de escrita. Certo? Depois, né, sugerindo aí uma complexidade um pouco maior, a resenha. A resenha, que é um texto já organizado com uma certa fluidez, né, e que articula aquela leitura estrutural que vocês fizeram, que está lá fichada, com um trabalho mais autoral, por parte de quem leu. Né? É a resenha. O ensaio bibliográfico pressupõe um conjunto de resenhas articuladas a partir de um eixo temático, um problema, uma questão, um domínio a ser explorado, um domínio de debates. Né? E normalmente o ensaio bibliográfico ele é muito importante para quem está se formando e também, eventualmente, para uma pessoa que está iniciando uma pesquisa. Porque um bom ensaio bibliográfico pode virar até um artigo. Né? Ou seja, um artigo de mapeamento, de cartografia de um debate específico. Né? E ele, nesse sentido, pode ser muito útil para outros estudantes e outros pesquisadores. Né? Por quê? Porque a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né? A pessoa está iniciando uma pesquisa, iniciando um projeto, um bom artigo, né, bibliográfico, um bom ensaio bibliográfico, ele ajuda a, vamos dizer assim, estabelecer um pavimento por onde o pesquisador começa a caminhar. Né?
E, obviamente, a dissertação é um momento muito importante, não é? A dissertação acadêmica, seja no ensino superior, ela apresenta um grau de complexidade maior do que aquela dissertação que vocês treinam, ou deveriam treinar no ensino médio, né? Mas ela fundamentalmente tem uma estrutura parecida, certo? Apresentação, desenvolvimento, conclusão, sempre a partir de um recorte, né? Então a dissertação ela é muito importante para inclusive preparar trabalhos monográficos mais ousados, como o TCC, como a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, né? Então, uma agilidade em escrever dissertações, né? Dissertações rápidas, dissertações, né? Enfim, que respondam a uma questão proposta, né? É importante como formação de estudantes de graduação. É muito comum os textos de graduação, né? Os textos na graduação, ficarem um pouco soltos no final, né? Ou então aquele final, vamos dizer assim, ecumênico, né? Todos os autores estão certos, né? O mundo é lindo, eu sou feliz, o importante é saúde, né? Tentem amarrar um pouco mais, tá? Tentem amarrar um pouco mais. Tentem, mesmo dentro da insegurança normal, obviamente vocês, na graduação, a gente ainda não tem condições de estabelecer debates muito claros, identificações muito claras com autores, é importante que vocês façam uma tentativa de amarrar, enfim, de concluir, né? Mesmo dentro da dificuldade da leitura, né? Vejam, o importante na graduação é o exercício do gênero textual em si, muito mais do que vocês provavelmente acertarem na mosca sobre o debate proposto, ok? Pelo menos essa é uma opinião pessoal, né? Claro que isso o que não valida o fato de vocês escreverem qualquer coisa e terem qualquer conclusão, e qualquer tipo de leitura, ou qualquer tipo de conclusão em relação ao proposto. É claro que o esforço de coerência dentro do texto é fundamental, né? É isso que se avalia muito nas disciplinas de graduação. Coerência, o que vocês propuseram, qual o material que vocês têm em mãos e como que vocês concluíram de acordo com o proposto. E hoje, particularmente, nós vamos desenvolver um pouco mais a montagem de um projeto de pesquisa, né? O que é um projeto de pesquisa, como é que se monta um projeto de pesquisa, como é que se pensa um projeto de pesquisa antes mesmo da gente sentar no computador e começar a escrevê-lo, né? E eu queria também falar um pouco mais sobre o desdobramento do projeto de pesquisa, que é o relatório técnico-científico, que também é um gênero, às vezes, muito desvalorizado, né? Mas é que ele, enfim, ele tem uma estrutura, né? E se der, falaremos também de artigo científico e dos trabalhos mais monográficos, né? A dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Qual a diferença entre os dois, ok? Professor, Oi. respeito do ensaio bibliográfico, a gente acompanha um pouco algumas revistas, eu sempre percebo o artigo ou uma tentativa dele e a resenha. Mas o ensaio bibliográfico, não sei se é menos comum. Se é mais comum, por exemplo, na história, na geografia. É menos comum também do que artigos e resenhas, você tem razão. Não é. Por exemplo, com a política das revistas, eu acho que envolve. Às vezes sim, e há revistas que têm, inclusive, um espaço específico para esse tipo de ensaio. Não é comum também, mas existe, né? Existe. Por quê? Porque às vezes as revistas resistem ao ensaio bibliográfico. Porque, obviamente, o ensaio bibliográfico não traz nada de novo propriamente. Então, o artigo é muito mais valorizado, né? Um artigo de ponta, um artigo que seja o resultado de uma pesquisa original, né? E os autores que mandam textos para as revistas ficam muito inseguros, né, em mandar um texto que, na verdade, é uma grande resenha de autores, né? E com medo de recusa, com medo de não caber na política da revista. Agora, repito, quer dizer, um bom ensaio, seja numa revista científica, seja num portal acadêmico de internet, ele é muito interessante, né? Há revistas, revistas que têm espaço específico para o ensaio. E há revistas que publicam ensaio como se fosse artigo. É o caso de procurar, por exemplo, quando vocês forem enviar um artigo para uma revista científica, olhar, né, se essa revista tem um espaço específico, se ela não tem,
né? Ou se ela publica de maneira indiferenciada artigos de pesquisa e ensaios bibliográficos, né? Mas você tem razão que não é tão comum. Como eu disse para vocês, no meio acadêmico, sobretudo norte-americano, isso é muito comum não só na graduação, mas na pós-graduação. Ou seja, os alunos têm que fazer dezenas de ensaios bibliográficos ao longo dos cursos, mesmo no doutorado, né? Então, por quê? Porque isso é um teste que, vamos dizer assim, é uma maneira de testar o fôlego de leitura do aluno. Então, o ensaio tem um papel formativo muito importante, né? Okay? O artigo de revisão de literatura? É isso. Eu estou dando um nome diferente para o artigo de revisão, né? Que é isso aí. Quer dizer, quando vocês... É claro que o artigo de revisão pressupõe que vocês estão propondo uma leitura nova para um conjunto de autores, propondo uma organização de um domínio que não está estabelecido ainda, né? Então, por exemplo, olha, eu vou fazer um artigo sobre um campo que está se estruturando, sei lá, história e fotografia, história e cinema, ou que está se estruturando ou que não é, enfim, então, disseminado, não é? Para quem não pesquisa aquele campo específico. Então, é comum que as revistas até aceitem e gostem desse tipo de cartografia mais original. Mas é isso, é um artigo de revisão de literatura. E às vezes, quando é um tema muito clássico, mas está sofrendo um revisionismo muito forte na literatura, também o artigo é muito bem-vindo. As revistas costumam aceitar, porque, enfim, o campo que parecia estabelecido de debate passa a ser instável. Se é instável, precisa de alguém para organizar um pouco o jogo, né? As pessoas estão falando isso sobre aquele autor clássico. Por quê? Porque tem um outro momento histórico, porque tem outros dados, outras fontes, né? Ok? Outra pergunta. Assim, eu tenho muita dificuldade de perceber assim, a diferença não estrutural do que pode ser considerado um artigo científico uma monografia. Uhum. Porque vejo assim, muitas monografias, né, de final de curso, tudo se transformaram depois em artigos. Aí eu queria saber assim, se a diferença entre eles é só uma diferença estrutural, né, de você formatar aquela pesquisa em um outro gênero acadêmico, ou se existe uma diferença mesmo assim, conceitual, de concepção do que pode se tornar realmente um artigo e do que não vai se tornar um artigo. Se existe também uma relação hierárquica, por exemplo, o artigo científico ele é mais complexo, mais profundo, mais inovador do que a monografia, ou não? Isso depende, quer dizer, não há uma convenção para a gente estabelecer isso, né? Vou dar uma opinião muito pessoal, como é que eu penso, e sobretudo a partir da minha experiência da área de história, repito, isso pode variar, né, de área para área. Via de regra, uma monografia de final de curso, ela é um artigo ampliado, porque ela geralmente tem um tema específico. Às vezes o autor, o aluno faz uma pesquisa original, às vezes não, às vezes é uma revisão de literatura, né, estudando, aplicando a análise a uma fonte histórica, né? E o que acontece? Fica ali com 70 páginas, 100 páginas, né? Se você resumir, tirar todas as vezes resumir o preâmbulo, sintetizar melhor o debate historiográfico, ele pode virar um artigo de 30, 40 páginas, 35 páginas, que é o limite de um artigo, né? Então, neste caso, não tem uma diferença estrutural, uma diferença mais de escala, né? É uma diferença, talvez, do estilo de linguagem, porque você, no artigo científico, você tem que também dizer, olha, esse artigo nasceu em função de uma pesquisa X, né? Artigo, geralmente, é produto de uma pesquisa específica, né? Não é comum, né? Quer dizer, claro que hoje, ainda bem que nós temos revistas de graduação, né? Porque normalmente as revistas científicas aceitam trabalhos de doutores e às vezes de mestrandos, mestres e doutorandos, né? As revistas científicas estão com uma política nesse sentido, até em resposta às demandas da CAPES, com políticas mais restritas de publicação. Agora, há muitas revistas de graduandos boas, né? Que, enfim, normalmente as pessoas transforma, às vezes, por exemplo, uma boa dissertação, um bom trabalho de final de disciplina pode virar um
dependendo da originalidade, da qualidade de texto. E, ao contrário, quer dizer, um bom TCC, uma boa monografia final de curso, de curso de graduação, pode virar também um artigo, desde que reduzida, né? Muitas vezes. Ou, às vezes, tem algumas monografias que estão lá com 50, 60 páginas, quer dizer, né? Então, nesse caso, é muito mais vamos dizer assim, não é uma diferença estrutural, é uma adaptação, né, de um texto, de uma natureza de um texto para outro, mas que se faz por redução ou por ampliação de escala. Agora, dissertação de mestrado, como a gente fala, ou tese de doutorado, via de regra, o que acontece? Se a pessoa não quiser publicar o texto como um todo, ou não tiver oportunidade de publicar esse texto, cada capítulo pode virar um artigo, desde que, obviamente, o autor situe aquele texto dentro de uma pesquisa maior, né? Então, nesse caso, é muito mais pegar o capítulo, adaptar uma linguagem de artigo. O que pressupõe isso? Que eu vou falar um pouquinho depois, né? Que você pressupõe ter uma entrada, né? Situar o leitor daquele artigo numa pesquisa maior. E depois apresentar o texto, obviamente, adaptado, né? Nesse caso, não há uma segmentação do trabalho original para gerar o artigo. É diferente de uma ampliação ou de uma redução do trabalho como um todo. Está claro? Ok? Oi? Boa questão, porque inclusive eu esqueci de pensar, isso está se tornando um gênero quase também, né? E eu sempre, e tem um manual de sobrevivência mais ou menos, né? Eu lembro, todos os alunos falam, meu Deus, né? Eu vou ter que apresentar no congresso, e eu não gosto de falar, eu quero improvisadamente, eu quero ler, né? E aí aquele drama, né? 15 minutos, né? Antes de levantar o fatídico papelzinho, né? Não, 15 não, 10 minutos, né? Porque geralmente é 15 minutos o tempo total, então faltam 5 minutos, né? Aquele papelzinho que o coordenador da mesa, já fui várias vezes coordenador, nós temos a tarefa ingrata E aí você está, às vezes, no começo da explanação, no começo do texto, porque o seu texto tem 15 páginas, espaço 1, letra 9, né? Entendeu? Então, assim, a apresentação de congresso tem uma regra, né? Que são basicamente 8 páginas, 7 a 8 páginas, espaço 2 e uma letra normal, né? 11 ou 12, né? Dependendo E a margem normal, margem normal. Então, se vocês elaborarem um texto entre 6 e 8 páginas, vocês vão poder ler, interromper, comentar. Então, vejam, esse tipo de texto geralmente é publicado nos anais, tá? Nas atas, como se diz, né, no exterior, né? No mundo hispânico. São nos anais que você vai publicar esse texto. Então, o que acontece? Qual que é a diferença, né, em relação a um artigo? Primeiro, que é um texto para ser lido. Isso aí, com o tempo, vocês vão aprendendo a separar, né? O texto que é para ser lido e o texto que é para ser falado. Pode parecer que é a mesma coisa, mas tem algumas manhas para você... Por exemplo, o texto lido num congresso, é perdoável e até desejável que tenha aquele momento para você acordar a plateia. Então, você fala um negócio meio polêmico, assim, que não tem muita sustentação no próprio texto, mas para acordar a plateia. A plateia está dormindo, né? E aí você fala um troço assim no meio, cria uma imagem, né? Dependendo do seu talento literário, você pode até dar uma... né? Mas é um texto que tem que ter fluxo. Né? Tem que ter um fluxo oral, tem que ter um ritmo. Isso tudo é difícil a gente estabelecer uma regra, né? Isso vai muito da experiência, vai muito... eu já fiz, por exemplo, sobretudo no começo de carreira, textos para serem lidos, só que eu apresentei em congresso. Então, né, chega no momento ali que você percebe que é um texto pesado, né? Chatão, assim, aquele texto que não acorda, né? E assim, eu pessoalmente não gosto de ler em situações de congresso, mas... quando vocês, sobretudo no começo aí da carreira acadêmica, né, têm essa insegurança e precisam ler, tentem, não se preocupem tanto com a argumentação, ela está em função do ritmo da apresentação. Então, por isso que, inclusive, quando normalmente os anais publicam os trabalhos, mas
quem vai mobilizar, né, esses anais para ler, para conhecer a tua pesquisa, vai saber que aquele é um texto provisório, é um texto de congresso, é um texto de apresentação. Então, ele, obviamente, não pode te cobrar uma profundidade de argumento, né, um conjunto de dados assim muito pesados, porque você não apresentou nada disso, né? Mesmo quando você tem lá o PowerPoint, né, às vezes ele não cabe no texto, né? Tá? Então, o que acontece? O texto de congresso é um texto pequeno, né, para ser lido com um ritmo, uma fluidez que é para mobilizar mais polêmicas e mais dúvidas na plateia do que propriamente esgotar aquele tema. O artigo científico é desejável que ele seja um pouco mais bem argumentado, né, e mais estruturado, tá? Até é legal essa questão porque, enfim, talvez na graduação a realidade, né, do graduando é muito mais apresentar textos em congresso, né, e publicá-los. E é muito importante isso, né, sobretudo na fase que vocês estão. Tanto vocês podem socializar uma pesquisa, quanto vocês podem exercitar também essa articulação entre fala e escrita, né? Sabendo pontuar ritmos, né? Sabendo desenvolver textos, inclusive, mais fluidos, né? Ok? Oi. Só para deixar bem clara a diferença da bibliográfica com a monográfica. Não é no caso que pode ser bibliográfica ou... Ah, sim. Não, a dissertação, no caso, eu vou te falar a partir da área de história. O que é uma dissertação de eixo bibliográfico? Uma discussão a partir de autores, que a gente chama genericamente na área de história fontes secundárias, né? Então você vai fazer uma reflexão a partir de outros autores, você não está fazendo uma pesquisa original de arquivo, você não está propondo um tema original, um recorte original, você está fazendo uma síntese, né, de outros autores. A monografia, né, é estudo de um tema, estudo de um objeto. E você, então, mobiliza a bibliografia para a análise desse objeto proposto. É diferente, né? Você está um pouco preocupado, você está partindo já de um campo, de um domínio, para construir um tema. No ensaio bibliográfico, você está mapeando esse domínio, esse campo de debate. Estudando o que foi dito sobre isso. Exatamente. E às vezes é importante fazer um para você, inclusive, desenvolver o outro. Não é? Porque o que é a pesquisa original? O nome já diz, né? Você tem que saber o que ainda não foi pesquisado numa determinada área. Então, é muito comum acontecer, sobretudo nessas áreas mais, não digo novas, mas que ainda são consideradas de fronteira, por exemplo, música, história e música. Estou pegando aqui também a área de história. História e cinema, né? Isso não é novo, a gente tem pelo menos 40, 50 anos de produção. Mas alguns autores, alguns pesquisadores começam num tema desse e já... Bom, então há uma lacuna historiográfica, começa assim, né? Quase sempre, né? Nesta área, não há, né? Tem que tomar muito cuidado com essa palavra lacuna bibliográfica. Porque, enfim, às vezes não há a lacuna bibliográfica. Quer dizer, você que não leu, né? É mau sinal, né? Então, enfim, é muito comum. Hoje as pessoas estão tomando mais cuidado, mas é muito comum. Assim, há uma lacuna bibliográfica nesse tema. E aí cai lá na mão de um parecerista chato ou um especialista e fala, não há lacunas bibliográficas. Tem muita coisa, senhor que não leu, senhora que não leu, né? E aí pega mal, né? Você já começa um projeto de pesquisa, por exemplo, às vezes eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas é comum projetos de pesquisa se justificarem pela questão da lacuna. Tomem muito cuidado com isso. Só se pode dizer isso quando vocês mapearam a produção nacional e internacional. Né? Dá para fazer. E repito, em tempos de internet dá para fazer relativamente rápido. Uma questão também de técnica de pesquisa. O que se escreveu sobre um tema? Mas não dá tempo de ler 50 livros para fazer o projeto. Não dá mesmo. Né? Nós vamos falar um pouco disso. Ok? Você pressupõe que você vai ler ao longo da pesquisa, mas o levantamento tem que ser feito antes. São coisas diferentes. Né?